Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Se por acaso não tiver, creio que dias melhores virão. Eu sou Débora e você está no canal Débora DG. E no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai estar fazendo essa bolsa. Ela tem esse bolso grande aqui. Tem um bolso pequeno aqui dentro. Tem esse bolso aqui. Tem essa aba para cobrir o zíper desse bolso. E essa aba, ela também é um bolso. E mais outra aba menor para estar cobrindo também esse zíper aqui. A alça simples, não tem regulador. Ela ficou mole, pessoal, por causa desse tecido bege aqui. Mas, se você quiser, você pode estar colocando uma estrutura. Eu não coloquei porque não tenho aqui. Mas você pode estar reforçando para ela ficar bem durinha. Ou usar um material mais durinho. Esse daqui ele é um tecido de alfaiataria, o retalho que eu tinha. Todos os dois são retalhos. Mas esse é um retalho de alfaiataria. E esse outro, pessoal, eu não sei que tecido é, mas ele parece muito com o tecido brim. As costuras ficaram todas embutidas. Olha só. Menos aqui, que eu não embuti, que aí eu poderia ter colocado ela embutida aqui, na hora que eu fui costurar esse bolso. E esse bolso também, ele só é embutido a parte da frente. Essa parte aqui, olha, não é embutido. E nem a do zíper aqui em cima. Eu vou colocar essa bolsa aqui dentro. Então tá aí, olha. Quando encher ela, fica bom. Então é isso, pessoal. Vamos agora para o vídeo. Então, para estar costurando a bolsa, eu vou fazer ela com esses dois tecidos. Esse daqui é o tecido principal e forro, que eu vou fazer na mesma cor. Eu cortei 4 vezes esse, que é frente e costa do tecido principal e frente e costa do tecido do forro. Essa parte aqui da bolsa, né, que é a parte principal, ela tem 28, assim, de largura por 24 de altura. Daqui a pouco, antes de costurar, eu vou estar arredondando esses quatro cantinhos. Então, a bolsa 28 por 24. Esse daqui é o bolso, que vai ficar aqui, né, em cima. Ele tem 20 por 16, 20 aqui na largura da bolsa e 16 na altura. Cortei também 2 vezes, porque eu quero fazer essas costuras embutidas. Esse daqui é a lateral do bolso. Essa lateral do bolso, ela tem 6 aqui de largura por 52 de comprimento. E é o que vai ser colocado aqui. Essa parte aqui é a aba, que vai vir aqui na frente, em cima do bolso, que eu também vou arredondar aqui. Eu vou arredondar essa parte e também a parte de baixo aqui desse bolso. Essa parte aqui é a partezinha da aba menor, que ela pega aqui em cima do bolso, que eu também vou arredondar aqui. E essa aba, ela tem 6 de largura aqui, por 16, 6 de altura por 16 de largura. Essa parte aqui, ela é a alça. Essa alça eu cortei ela com 6 também de largura, assim. E ela tem a medida total
do tecido, né? A largura total do tecido, que é 1,5. O comprimento dela, só que aí eu vou medir para estar vendo o tamanho que eu vou estar deixando essa alça. Essa parte aqui é a parte do zíper. Eu cortei 4 vezes, que é para ficar embutido. 2 para o forro e 2 para o tecido principal. E essa parte do zíper, ela tem 44, assim, de comprimento, por 6. E essa parte aqui, que é a lateral da bolsa. A lateral da bolsa, ela tem 58, assim, que é o que vai segurar aqui, ó, na bolsa. Ela não vem até em cima, porque a parte do zíper é o que vai encontrar ela aqui. A parte do zíper, encontra ela aqui. Então, ela tem 58, assim, para rodear, né, o fundo da bolsa. E ela tem 12 de largura, que vai ser a largura da bolsa, 12 centímetros. Então, eu vou deixar as medidas todas certinhas aqui na descrição do vídeo. Então, é isso. Vamos agora estar arredondando essas partes que é para arredondar, para a gente já começar a costurar. Essa é a aba menor. Eu vou dobrar, juntar elas duas assim, e eu vou dobrar ao meio e escolher um lado aqui para estar arredondando. Vou pegar esse aqui e vou estar riscando aqui, ó. Só para fazer o cantinho mesmo, para estar arredondando. Pronto, para ficar assim, ó, os cantinhos redondos. Essa aqui é a aba. Essa daqui é a aba maior, que eu também vou fazer a mesma coisa. Vou juntar aqui e vou estar riscando aqui também. E aí vai ficar assim. O bolso também. E agora a bolsa, que vai ser nos 4 lados. Eu vou juntar certinho aqui. E assim ela ficou arredondada os cantinhos. Vou estar usando também esse zíper comum. Esse é de 50 centímetros e esse daqui ele é de 18. Para costurar o zíper, eu coloco assim. Um por cima e o outro por baixo, direito com direito. E vou passar a costura aqui. Aí ele vai ficar assim embutido. E eu vou passar uma costura aqui, que é para ele não ficar voltando. Então tá pronta aqui, ó, a parte do zíper. Agora eu vou marcar aqui o meio. Então fiz um pique aqui, ó, no meio do jornado. E vou fazer também um pique no meio também. O pique, pessoal, é feito na parte mais larga do tecido. Ou seja, esse lado aqui, ó, ele é o lado que tem 28. Então, foi exatamente onde eu fiz o pique, aqui no meio, que é para estar marcando aqui em cima, onde eu vou estar costurando o zíper, e aqui embaixo, onde eu vou estar costurando a lateral da bolsa. Eu vou marcar também a parte do forro, que é para sair tudo bem certinho. Então, vou pegar direito, com o direito do tecido, coloquei aqui, ó, bem no meio, onde eu marquei o meio, assim. Pessoal, eu tenho que emendar essa parte aqui com a parte do zíper. Se você quiser, você pode fazer isso antes, primeiro de que tudo. Você pode estar fazendo isso aqui, para poder fazer o que eu fiz aqui, que foi alfinetar. Eu vou logo passar a costura aqui.
Coloquei aqui, ó, o lado direito do zíper com o lado direito aqui do tecido. E aí, eu vou pegar a outra lateral, que é a parte do forro, e vou colocar aqui por cima. E aí, eu passo uma costura aqui. Pessoal, um detalhe importante aqui, ó. Se pegar o lado do cursor, como eu deixei ele passando pra cá, ó, tem que abrir, senão ele vai ficar aqui na parte de dentro. Então, eu já passei aqui a costura, coloquei ele pra cá, pra dentro. Vou fazer a mesma coisa, passando um pesponto aqui, que é pra não ficar voltando esse tecido pra cá. Passei o pesponto, ó, fica mais firme. E ele pega a costura de um lado e de outro. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Aqui não precisa se preocupar. Passei aqui também, ó. Aí ele fica assim, todo fechado. Essa é a parte do zíper e essa é a parte da lateral. Agora eu posso terminar de alfinetar aqui. Já tá tomando forma de bolsa, mas eu ainda vou costurar aqui a parte do forro. E para estar costurando essa parte do forro, para ela ficar embutida, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar tudo aqui assim para dentro, assim, e vou vir com a parte do forro, vou colocar aqui por cima. Vou costurar ao redor. E aqui embaixo eu vou deixar uma abertura que é pra gente estar desvirando depois. Costurei aqui, olha como ficou. Agora é só vir por aqui e desvirar tudo. Então assim ficou a bolsa, pelo lado direito e pelo lado do avesso, a mesma coisa. Agora esse pedacinho aqui, que ficou aberto, é só dobrar aqui pra dentro e passar uma costurinha aqui, fechando ou a mão ou na máquina. Eu vou fechar na máquina mesmo. Eu vou abrir aqui uma das laterais, pra mim tá passando essa costura aqui pra ela não sair do lado direito. Então tá aí, fechadinho. Pessoal, nesse bolso aqui, eu resolvi colocar também o zíper aqui em cima, pra ele não ficar assim aberto. E eu vou estar usando mais um zíper aqui. Esse eu tô usando também o de 50 centímetros, porque eu não tenho ele menor, preto. Mas aí eu vou cortar o excesso. Já alfinetei aqui a lateral do bolso, da mesma forma que eu fiz com a bolsa. E aí eu já vou colocar isso aqui por cima. Eu já vou estar costurando tudo junto. Então tá aqui o bolso. Agora eu vou costurar o zíper. Eu cortei aqui essas faixinhas com 3,5 de largura.
E vou estar costurando aqui no zíper da mesma forma que eu costurei esse aqui da bolsa. E aí ficou assim. Vai ler aqui. E agora eu vou estar costurando ele aqui. Vou marcar o meio. Vou marcar o meio também aqui do bolso. E aí ficou assim. Eu costurei daqui pra cá e agora daqui pra cá. Eu venho costurando até chegar aqui no começo do bolso, ó, a divisa do bolso com a lateral. Quando eu chegar aqui, eu baixo a agulha e eu dou um pique nessa partezinha aqui, que é para ficar melhor dele virar assim e eu passar a costura para ele ficar dessa forma, igual ficou esse lado. Agora eu vou estar costurando a alça e as abas aqui. Ainda tem nessa aba ainda mais um zíper. Para costurar a alça, eu dobro 1 centímetro para dentro de cada lado e depois eu junto e ela vai ficar assim. Alça costurada, passei um pesponto do outro lado para sentar bem. E agora vamos para as abas. Direito com direito e fechar somente essa parte de baixo. Agora eu vou passar uma costura aqui de um pé de máquina para assentar. Pronto, fechadinha. Agora vamos para aqui. Eu marquei aqui o meio dessa aba e também o meio do zíper e vou estar costurando ele aqui. Marquei aqui o zíper e eu agora vou dobrar assim e vou dar um corte aqui, assim. Coloca assim o zíper embaixo, essa partezinha por cima. E aí, olha, eu passei um corte assim. E aí, ó, o zíper, coloca assim, aí viro essa parte pra cá, pra pegar assim. E aí eu passo a costura. E aí ficou assim. Vou fazer a mesma coisa com essa parte de baixo. Dobro ela pra baixo. E segura aqui, ó, com o zíper. E passo uma costura também. E aí ficou preso. Agora é só dobrar essas pontinhas, ó, que ela fica assim pra cima. Dobra ela pra dentro. E vou passar um pesponto aqui em toda a volta do zíper. E aí ficou assim pelo lado de dentro e pelo lado de fora ele ficou todo fechadinho. Agora eu vou colocar da mesma forma, direito com direito, e vou fechar aqui embaixo. Nesse daqui eu vou passar um pesponto também, que é para assentar essa costura.
Então, pessoal, nessas partes que eu não vou embutir, eu passei overlock para dar acabamento e não ficar desfiando. Aqui também. E aqui a gente vai estar marcando o meio. Vou marcar o meio de todos os lados. Eu vou pegar aqui o lado da bolsa, vou marcar aqui o meio. Aqui, ó, tá o meio. Lembrando que esse é o lado mais largo, aqui a altura. Eu vou marcar aqui 18 por 15. Então, aqui nesse meio, aqui eu vou marcar a parte de cima, é 15, assim. Essa é a parte do zíper e essa aqui é a parte do fundo. Então, eu vou marcar 15, nesse meio eu vou colocar 7,5. E aí fica 15. Assim. E pra cá, 18, eu vou colocar 9. Aqui no meio, onde eu marquei o meio. E marcar pra cá. E pra cá. E aí, eu vou fazer um quadrado. Eu não sei se vai dar pra você ver, porque o giz é claro. Mas eu fiz um quadrado aqui de 15 por 18. E aí, eu vou pegar a parte aqui, ó, o meio. E eu vou colocar ele assim, ó. Vou dobrar 1 centímetro pra dentro. E vou colocar ele aqui no meio. Vou fazer a mesma coisa aqui. Vai ficar assim. E aí eu venho passando a costura. Do jeito que tá aqui. Dobrando 1 centímetro pra dentro. E passando a costura aqui. Então, passei a costura. Aqui, olha. Tá mais... Aqui, ó. Passando o pesponto, dobrando pra dentro 1 centímetro. E passando esse pesponto, e ele vai ficando assim, ó. Pelo lado de dentro, com toda a borda dobrada, olha. E eu fiz isso seguindo aquela marcação, né, o quadradinho que eu fiz. Quando eu passava a costura aqui, que eu chegava no cantinho, eu colocava a agulha para dentro, aí levantava o tecido para poder girar e ele ficar nesse formatozinho assim, ó. Pronto, então aqui tá pronto. Agora a gente vai colocar as abas. Essa aba, ela tem que ficar cobrindo aqui esse bolso. Então, eu vou passar uma costura, colocar ela aqui, ó, bem rente no bolso, e vou passar uma costura aqui. Passei a costura e ela vai ficar assim, cobrindo o bolso. E essa aba, ela tem que cobrir também esse zíper aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa, vou dobrar assim, ó, pra cima. E aí, eu vou virar ela pra cá. E da mesma forma que eu passei a costura na outra, nessa daqui, eu vou passar nessa também. Então, olha só, passei a costura nela aqui. E para que ela não ficasse levantando, eu passei um pesponto aqui para ela ficar sentadinha. Ficou esse bolso aqui, ficou esse aqui na aba. Pessoal, eu gosto muito de
de bolsa aqui dentro. Eu percebi que eu não coloquei nenhum. Eu acho que eu ainda vou colocar mais um bolsinho aqui dentro. Eu vou pegar o tecido e vou estar colocando agora. Eu vou fazer uma marcação aqui dentro. Eu vou marcar aqui 18 centímetros aqui dentro por 12. Eu vou fazer uma bainha dobrando 2 vezes em toda a volta desse retalho. E agora eu vou costurar aqui. Como eu resolvi colocar esse bolso agora, a costura vai mostrar do outro lado. Eu vou colocar a linha da cor do tecido. Caso você não queira que a costura apareça, então você tem que fazer isso antes de estar colocando o forro aqui da bolsa. E aí ficou assim, mais um bolsinho por dentro e ficou mostrando a costura aqui fora, mas eu não me importo com isso. Vamos agora estar finalizando essa bolsa aqui. Pronto, alfinetei aqui. E agora eu vou estar passando a costura. Já tá costurando a alça. Vou dobrar aqui um pedaço, assim. E vou marcar aqui bem no meio aqui do zíper. E vou passar uma costura aqui. Marquei aqui o tamanho que eu quero em mim e vou estar costurando. O tamanho dessa alça ficou com 1,23 m. Eu vou ajeitar aqui para ela não ficar torcida. Então tá aí, bolsa finalizada. E esse foi mais um vídeo de hoje, pessoal. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. E a gente se encontra no próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.